Olá, boa tarde. Já convidado. Nosso convidado João Felipe, da Adega Banda. Tô aguardando aqui a solicitação para chamar ele aqui. Tá ouvindo a minha voz aí? Legal. Vamos dando um retorno aí. Opa! Opa, Bob, Cês- aqui um cafezinho. Eu no flagra. Massa! Você tá de lado aqui, né? Tô de lado, é? É porque eu tava É. posicionando aqui, mas eu acho que não vai dar certo nesse bicho não aqui. Enquanto o João Felipe aí se organiza, só para quem tá entrando a primeira vez. Pronto, agora deu certo. Melhorou? Pronto, agora sim. É, eu sou porque eu descobri que você é primo do Daniel Dantas, Lemos. Você é o quê? Você é primo do Daniel. Daniel, É, grande só não tô lhe figura. ouvindo Meu direito agora. professor. Tá me ouvindo, não? Na época que estão me ligando aqui, acho que foi isso. Ah, Tá ouvindo? eu tô lhe ouvindo de boa. O seu ficou bem baixo agora, o É. seu áudio. Deixa eu lhe chamar novamente, então. Pode Tá. ser isso. Pra galera que tá chegando, né? Pra quem não me conhece, eu sou Abner, sou músico, jornalista. E tô fazendo uma série de entrevistas, entrevistando toda a galera que mexe com arte aqui em Natal. E hoje entrevistando o João Felipe Santiago, que é da Adega Banda, tem um trabalho bem massa. Lançaram um disco novo ano passado, estão com a nova formação. E. Opa, e agora? Agora chegou. Pronto, massa. Então, como eu ia dizendo, né, que antes de mais nada, lhe agradecer por topar bater um papo comigo, né? E gratidão mesmo. Acho que você é a primeira pessoa que eu recebo aqui que é alguém que eu nunca conversei pessoalmente. Até então eu tinha entrevistado os Sim. amigos, mas você é o primeiro que eu já vi tocando, já vi a Degabanda se apresentando. E achei muito massa a sonoridade do grupo. E aí a Larissa, que namora com o Rob, você podia entrevistar a Degabanda e tal. Ah, bem lembrado. E aí ela que me passou, fala com o João e tal. Então, antes de mais nada, lhe agradecer muito pela disponibilidade de bater um papo comigo. A gente também agradece, porque é agora, né, principalmente nesse período, até a ideia do projeto é esse, né? A gente Uhum. acabou perdendo os palcos, né, para ter nossa visibilidade artística, né? Então sempre é importante a gente sempre tá se conectando também com outros projetos e com outras pessoas que querem conversar sobre cultura, sobre arte. E agradeço também pela lembrança de Larissa, né? O seu convite também. E agradeço também pela banda também por estar dando a oportunidade, né? Até para a gente estar explicando o processo que a gente está passando agora também, né? Como banda. Sim. Sim, eu vi a adega, foi na Ecopraça que teve a última na Zona Norte. Sim. E achei muito massa a proposta. A gente vai falar um pouco sobre a musicalidade, né? O álbum que vocês lançaram no passado,
os singles e a nova formação que tá vindo aí. Eu sei que tem single novo sendo produzido, dei uma pesquisada. E aí, tipo, aqui a gente vai. A ideia é passear pelos assuntos, porque a música, o trabalho musical, o trabalho artístico sempre está interligado com o mundo ao redor, né? E no caso da Banda, isso é muito nítido nas músicas e tudo mais. Mas eu sempre gosto também de fazer um pouco sobre perfil. No caso, como eu estou lhe entrevistando, né, a pessoa específica, antes de entrar no próprio trabalho da banda, falar um pouco sobre a sua trajetória aí, enquanto músico e produtor, que eu sei que você trabalha com isso também. Então, conta um pouquinho aí como é que começa essa história, do João Felipe especificamente, antes de entrar na Dega Banda. A história é longa. Eu, na verdade, eu vim do heavy metal, né? Não sei se você sabe. Eu toquei minha vida Ah, inteira durante 20 anos só em banda de metal e a Dega, assim, foi a primeira banda que eu formei, assim, pra tocar nessa proposta sem ser de metal, né? Então, eu acho que vou até dizer o ano aqui, desde 97 que eu toco, né? É, eu antes já passei por inúmeras bandas aí de metal e na música em si, né? Comecei muito cedo, acho que não lembro se uns 15 anos mais ou menos. Eu comecei a tocar, acho que comecei um pouco antes, acho que 15 anos na verdade, foi a minha primeira banda, devia ter uns 15 anos por aí. E, enfim, aí continuei tocando, lançando demo, CD, não sei o quê. E aí gostava muito de compor música, né? E aí ficava, às vezes, procurando, assim, fazia música, mas sentia falta, na minha cabeça vinha outros instrumentos, né? E eu uhum. fui sentindo a necessidade de aprender algo mais para poder complementar até a concretizar até um pouco das ideias que eu tinha, né? Musicalmente. Então, sei lá, nem me lembro o ano direito, eu comecei a mexer num programa que era Cakewalk, que é muito das antigas esse programa, que a pessoa tem que fazer o MIDI do instrumento e tal, e aí eu via catarra para fazer bateria, para fazer piano, não sei o quê, isso para botar dentro das músicas que eu tinha, né, de metal, né? Sim. E até chegar, enfim, fui fazer história, fiz outras faculdades também, mas até chegar assim um momento de dizer assim, agora eu vou partir para música e tal, demorou um pouco, mas é uma coisa que até um amigo meu, companheiro de música, disse, assim, é a minha constância da vida inteira, né, é a música. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito de música e queria sempre tocar instrumento e gostava de rock e ficava viajando naquilo de ter bandas e tal, até chegar o momento que aí eu comecei a tentar concretizar e alguns anos atrás, não sei exatamente quanto tempo, uns 15, 14 anos, que eu comecei a viver de música, né? Ou como técnico de som, ou como produtor, e Sim. agora também como músico também, né? Massa. Aqui a gente sempre vai passeando nas ações e você falou do seu passado do metal e eu toco num grupo que faz um trabalho de música regional, que é o Chico de Feira. E só que lá Sim. pelos meus 15, 16 anos, adolescência, eu também fui da turma do metal. E aí eu vou jogar já uma pergunta assim, já para deixar a coisa um pouco mais quente. E que aí queria saber se você compartilha a mesma visão que eu tenho. Porque no trabalho da Adega Banda, a gente vai entrar um pouco mais a fundo, mas já comentando por cima, é um trabalho muito, muito politizado, muito Sim. dentro desse contexto atual. Mas o meu do metal é um rolê muito reaça, cara. Assim, houve É. também um descontentamento dessa parte. Também houve, um pouco, viu? Ah, Não posso dizer que. Não estou dizendo que foi a principal coisa, não. uhum, Mas eu nem sei exatamente assim. Eu continuo com projetos de metal, mas eu não tô com banda tocando, entendeu? Então sim. eu tenho aí dois projetos meus que de vez em quando eu faço uma música e tal, mas sempre empaca o lance de gravações. Mas eu continuo ainda compondo e tal, e gravando e pretendo lançar ainda e tal. Mas
durante ali 2016, né, quando começou Uhum. a entrar em curso, né, o golpe, né, ficou muito clara a questão da polarização, né, da divisão que é social, digamos assim, ficou muito, muito nítido, né. E aí, nessa, você acaba descobrindo quem é quem, né, pra ser bem sincero, você Uhum. acaba descobrindo quem é quem, e houve, sim, muitas decepções, né, dentro da cena do metal, mas, assim, vamos ser justos aqui. Pelo menos eu, pensava que era muito, muito pior. Eu imaginava que era bem pior. Quando a gente começou a ter. As pessoas começaram a declarar um pouco mais suas posições políticas e tal. Uhum. É claro que ainda é um espaço onde tem muita gente homofóbica, machista, racista também, mas assim, eu não sei se era porque entendeu? Eu tentava, assim, ficar vendo uma coisa muito negativa e tal, mas eu me surpreendi digamos, com as pessoas que declararam uma posição mais à esquerda, digamos assim, né? Sei. Mas ainda há, sim, isso aí não tem o que negar, não. O lance do. Já posso entrar na adega? Que aí eu não sei se eu Vamos complemento ou embora. não. Vamos embora, porque Porque a gente assim, vai e volta, aqui não segue uma ordem cronológica, não. A gente vai e volta os assuntos. Então, vamos embora. tranquilo. Na, Antes da adega, assim, em 2016, eu discutia muito com a minha companheira Luana e tal, que está aqui filmando aqui pela página do Dega. Show! Eu discutia muito com ela assim a necessidade de ver artistas colocando nas suas músicas, entendeu? Um pouco da opinião claro, da opinião mais à esquerda, é claro, Uhum. mas de gente que ainda estava muito em cima do muro. Isso em 2016, né, quando começou assim. Eu também assim tive uma visão um pouco diferente, assim. Eu militei alguns anos no PSTU, nessa época estava ainda meio no final aí da minha militância no PSTU. Aí tem uma visão também um pouco diferente do que eu tenho hoje, por exemplo. Mas eu discutia muito com Luana sobre isso, sobre a necessidade de alguns artistas se posicionarem, entendeu? Uhum. E daí, nas conversas com a gente, né, a gente tendo as conversas, a gente fez, porra, é bom demais para mim que estou aqui sentado, exigir que outros artistas tenham uma posição política X, entendeu? Eu ficava dizendo, porra, tá faltando um artista que fale isso, tá faltando uma música que fale sobre, tá faltando esse tema aqui e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a cobrar de tentar escrever algumas coisas junto com ela também, algumas letras e tal, e comecei a tentar fazer um projeto que era meio que um rock progressivo. E quando eu comecei a botar as letras no rock progressivo, não casava de jeito nenhum. Até um amigo meu, Seria. Alex Duarte, ah, Conclua. um amigo meu, Alex Duarte, que ele tava aqui na live e tal, eu mostrava a letra pra Uhum. ele e a música, e ele dizia, cara, essa letra que você tá escrevendo é um rap, isso não tem a ver com rock progressivo e tal, não sei o quê. E aí, dentre esse tempo de 2 anos, né, de 2016 a 2018, que foi quando eu encontrei as pessoas para poder formar o DEC, que foi uma coisa até meio espontânea, mas aí eu tive com que aquela carga que eu tinha escrito já de letras de 2016 pudesse servir para algum projeto, porque estava um pouco esquecido. E assim, eu Uhum. tinha as bandas de metal, mas também tinha necessidade de, dentro da arte, estar falando de outras coisas também, como a questão política, né? Fora da temática que eu trabalhava no metal, né? Mas não é porque eu deixei de gostar e tal, né? É porque assim, acho que talvez eu me dê a oportunidade de Uhum. tocar outros estilos, entendeu? Isso também me ajudou muito como músico também, como Sim. produtor, porque eu sempre ficava naquilo, eu disse, eu gosto de tal coisa, eu gosto de hip hop, eu gosto de reggae e tal, não sei o quê, mas tocar, eu dizia isso, né? Tocar eu só gosto de tocar metal. Eu trabalhava com as outras bandas de outros estilos, mas eu só queria tocar metal. Eu até tinha uma barreira, né? Você tá ligado que dentro do metal tem um pouco de preconceito com outros estilos, né? Você querendo admitir Sim. ou não, tem. E Uhum. aí você fica naquela, às vezes, sem querer, sei lá, sem te dar a oportunidade, entendeu? De conhecer outros estilos e tocar outros estilos também. Massa. Eu ia só comentar que eu achei graças assim,
de ser um rock progressivo nos dois sentidos, no caso, né? Seria o progressivo do rock progressivo e por ser progressista também. Mas aí eu queria o revolucionário. Ainda é claro que nesse momento que a gente briga contra um governo de extrema direita e que cada vez mais ele mostra sua cara fascista, né? Para que veio? Uhum. É claro que a gente também nesse momento a gente tem que entender que é preciso ter uma união entre revolucionários, esquerda, anarquistas e as pessoas que são mais progressistas, né? Também. É porque nesse momento a gente precisa unificar as bandeiras para poder derrubar o Bolsonaro e Mourão e tudo mais. Verdade. E aí, entrando na adega, assim, como é que. Você já meio que deu a introdução do que leva à criação, mas aí, tipo, como foi assim, qual foi a primeira formação? Como é que você foi encontrando as pessoas e formando esse núcleo que se tornou a Adega Banda? Em 2018, eu entrei em produção cultural no IFRN. Uhum. E lá eu conheci dois amigos, Tiago e Kleber. E aí teve a ideia de Kleber fazer umas músicas para eu produzir e tal. E aí Tiago veio juntar o baixo e a gente acabou depois assim. Inicialmente era mais para produzir a música deles do que de fazer uma banda. E por isso que assim, que surgiu de forma até espontânea assim. Uhum. E aí quando a gente fez a banda, fez uma banda com as três pessoas, né, que eram do curso de produção cultural, da mesma turma de 2018. Inclusive Rob, que hoje está no baixo, ele também é dessa turma de 2018, né? Massa. Esse foi o primeiro momento, foi esse trio. Depois Tiago saiu e entrou Alex Duarte, que é o rapaz que eu falei, Sim, sim. não sei se você conhece ele, que ele tinha falado das letras, né? Que era mais um rap, um rock progressivo. Aí ele ficou um tempo no baixo e entrou Duda para voz, que antes só tinha só uma voz masculina e agora tem entrado a voz feminina, que você viu lá, né, na Ecopraça. Sim. Depois Alex saiu, ele ficou uns 3 meses mais ou menos, ele tem outros projetos e tal, e entrou Rob entrou. E agora de dezembro, janeiro, mais janeiro, até agora, para o primeiro dia do decreto, houve a mudança, né? Duda tinha saído em janeiro, e aí a gente chamou Clara, e aí fez um ensaio num domingo, na segunda-feira o vocal saiu, na terça-feira foi o decreto do isolamento, então foi as transformações foram dando. A gente mal teve a oportunidade de se juntar os quatro, teve só uma vez, se juntar os quatro para poder tocar e tal. Mas a gente. É bom também porque nesse momento a gente está cada um separado nas suas casas, mas tá com uma demanda de produção, entendeu? Muito interessante. Mesmo cada um separado assim, pela oportunidade de a gente conseguir gravar cada um seu instrumento na sua casa, né? A gente consegue ligar as ideias, né? Mesmo sendo de forma distante, né? Uhum. Vocês lançaram o disco, né, no passado, Sociedade Pós-Moderna. Eu já achei o nome assim fantástico, porque tem tudo a ver com... E as músicas elas vão destrinchando isso, né? Fala um pouquinho da concepção do disco, assim, ele foi... As músicas elas já existiam ou foram feitas para o disco, assim, pensando no conceito do disco? Como é que foi essa preparação desse disco? Então, Que eu chamo disco do costume, né? Mas o álbum, que é mais abrangente, né? eu sou do disco, eu sou do bolachão. É. Como eu disse, assim, teve algumas letras que surgiram antes, né? Até de eu Uhum. pensar em Dega, em banda e tal, que foi em 2016, né? Que eu já vinha acumulando essas ideias e tal, mas eu acredito que tudo tem um propósito, eu só ainda não entendia, né? Depois veio o Kleber, que veio com um projeto que ele já tinha antes, que era Mística Fu, aí ele tem algumas letras antigas, né? E eu tinha mais duas bases também da música mais reggae e tal. E aí foi juntando. O Thiago veio depois com outras letras. Ele foi surgindo assim.
no meu computador, as letras que Hum. eu te falei, que vim produzindo em 2016, eu salvava na pasta chamada Sociedade Pós-Verdade. Ainda é a pasta que tem no meu computador, Sim. entendeu? Aí tá lá a pasta Sociedade Pós-Verdade e são as letras que eu ia escrevendo e botando lá, né? É, daí, é, quando quando veio a ideia de formar a banda, né? Eu, Thiago e Kleber, o trio primeiro a gente conversava muito sobre o que é que a gente queria falar, entendeu? O que é que a gente queria com uma proposta de banda, de ser além de banda, de ser uma banda que tivesse contato com movimentos sociais, que fosse uma banda que aí, assim, não é exatamente uma crítica, mas é só uma percepção diferente, né? Fosse uma banda que não vivesse só da banda virtual, entendeu? Fosse uma Sim. banda mais de rua, com um conceito mais urbano, que tivesse contatos, por exemplo, com outros artistas que também têm a linguagem urbana, também tem a linguagem de rua, como o pessoal do grafite, enfim. Então a gente sempre foi tentando meio que concretizar, né, a ideia da banda, assim, quando a gente foi pensando na questão da concepção, de ter esse recorte, digamos assim, um recorte revolucionário, né? Dentro de uma política, de uma ideia antifascista, que mesmo que esteja assim, pessoas com pensamentos diferentes, né? Não é que todo mundo pensa igual dentro da banda, mas todos eles têm um pensamento de ser uma banda que luta, que na sua proposta, né? Ela luta contra os movimentos racionários, conservadores, né? Fascista, tenta também dar uma outra visão, anti-imperialista, anticapitalista também. Então a gente, desde o começo da banda, a gente tentou puxar um pouco para expor isso, né? Expor esse tipo de pensamento, como eu disse antes para você, que eu, pelo menos, sentia falta de ter algumas bandas, né? Assim, Uhum. que falasse sobre essa temática, né? Que fosse mais ácida. Massa. Vamos falando Mas eu do. nem falei a proposta do disco, né? Como foi? Você perguntou o processo de gravação ou de Isso, composição? na verdade, as duas coisas. De gravação, assim, eu trabalho com produção, né? Então Uhum. eu faço os beats, eu faço o beat em casa, tenho como gravar também, a gente sempre fazia música, gravava as versões demos e tal. E eu trabalho também na parceria com o estúdio Black Hole, meu amigo Flávio também. E aí a gente foi produzir o disco lá, mas assim, o resto do disco lá, né? Gravar guitarra, baixo, voz e tal. Mas acho que, eu acho que foi um disco que foi pensado no IFRN Centro e na Rua do Zé Reieira, entendeu? E as conversas sobre como seria a banda e como seria o disco, eles foram surgindo lá nesses espaços. São ótimas referências. Como é? São ótimas referências. Sim. E aí, vamos no. A gente pode fazer meio que um faixa-faixa, de repente. Eu vou falar o nome da música e você vai destrinchando a música, beleza? Certo, Então vamos lá, começando por Degalize, a primeira. certo. Essa é uma música que ela, como eu disse antes, a banda surgiu quando tipo, a gente tinha amizade, eu Cafu e Thiago, e queria. Eu, assim, meio que quis ajudar o Uhum. Cafu a fazer as músicas dele, do projeto dele, entendeu? E foi aí Sim. que eu produzi as três primeiras músicas. A primeira foi essa, Legalize, Legalize, Legalize. Já era uma música que ele já tinha uma letra antiga e tal, e eu fiz a base para ele cantar em cima, né? Ela fala um pouco do cotidiano dele, que é algumas horas que ele fala sobre uma parte que fala sobre político, de só aparecer nas horas das eleições e tal, não sei o Sim, que é o sim. cotidiano um pouco da periferia, que sempre quando chega naqueles 3 meses antes das eleições, né, chove de político prometendo, enfim, mundos e fundos e tal, e que depois some, né, mas está lá, abraçando o trabalhador, tirando foto com a prole da prole,
e tentando se passar de outra coisa, né, ali naquele momento. Ela também fala um pouco disso, né? Massa. Cidadão comum. Cidadão comum. Cidadão comum, é, ela também, não, essa letra não foi uma letra antiga dessa de Cafu, mas Hum. ela foi feita assim, eu me lembro bem da conversa, a gente sentado lá no Zé Reieira e ele me mostrando a letra, falando da questão, até um pouco do curso também, da vivência, de mundo sobre o que é cultura, o que é a pessoa que tenta sobreviver de cultura, de arte, né? E da sua visão também de outras artes, enfim. Pode crer. Pós-verdade, né? Pós-Verdade foi o primeiro single. Essa Hum. música é interessante, porque a composição dela foi muito bacana. A gente estava ainda no começo da banda e teve as eleições, né? Em 2018 e o Bolsonaro ganhou, né? As eleições. E aí no domingo, quando a gente já sabia do resultado, assim, a gente começou a conversar no grupo do WhatsApp, eu, Tiago e Cleber, conversando. E foi saindo muitas coisas, né? Muita angústia do que seria, né? Aquilo. Uhum. Acho que esse foi o sentimento de muitos, né? Também naquele dia. E quando chegou na segunda-feira, eu olhei assim e disse, cara, dá uma letra aí nessa conversa que a gente fez. Aí eu peguei e saí juntando todas a conversa que a gente tinha tido nesse dia. E aí mostrei e disse, ó, galera, eu fiz uma letra aqui das coisas que a gente conversou ontem. Aí mandei a letra pros meninos. É até engraçado isso, porque os primeiros versos, assim, é de Tiago, e Tiago dizia, porra, ele chegou e disse, pô, muito legal essa letra e tal, essa parte e tal, assim, pois é, foi tu que escreveu. Ele, eu escrevi quando? Que eu não lembro disso. Porque foi numa conversa, né, de grupo naquele momento, a Aham. gente também aperreado, angustiado, né? E aí foi saindo coisa e tal. E foi interessante que foi nosso primeiro single, né? Foi o single que a gente acabou lançando em novembro, né? Foi a primeira música que a gente lançou. E, e ela fala um pouco disso também, assim, mais. Eu acho que acho que é a letra mais ácida, digamos assim, mas fala muito também da questão disso mesmo, da angústia que a gente tinha, entendeu? De como que a gente ia enfrentar esse período. Ah, ela tá entre as duas que eu mais gosto, porque ela e a seguinte, que é Cor da Pele, assim, são as duas que eu mais curti do trabalho, né? E o Sim, lance eu me lembrei agora dessa coisa. sim, pode Desculpe, falar. depois verdade. A primeira estrofe é da estrofe velha, né? Dessas letras que eu Uhum. fazia em 2016. Ela, na verdade, não foi parte da conversa. A primeira estrofe, ela foi uma coisa que eu trouxe dessas letras que eu tinha escrito em 2016, que foi numa discussão de, de Facebook, né? Sabe aquela discussão bem babaca, mas enfim, a gente tinha que ter paciência para discutir sobre isso, É. que era de Todo que o mundo passou por nazismo isso. tinha sido. Exato. O nazismo era um movimento de esquerda, não sei o que, não sei o que. E aí, dentro dessa discussão, depois da discussão, assim, porque eu ficava muito estressado, eu acho que muita gente passou por isso, inclusive Aham. pegou até muito da plataforma por causa dessas discussões. Mas aí Eu Luanda tinha fazia, mais porra, isso cabelo aqui. na época. Eu tinha menos, mas, enfim, não era tão branco. Aí Luanda fazia, pô, você perde muito tempo escrevendo não sei o que, discutindo com essa galera e tal, não sei o que. Aí eu resolvi escrever e fazer a letra, né? E aí começa a ter É, reaças, não cansam de passar vergonha, ficou difícil sustentar que essa merda é da turma da maconha. Era dizendo isso, que o nazismo, né, não era um movimento uhum. de esquerda, né? Enfim, aí sai dizendo a estrofe, sai dizendo exatamente isso, que foi uma questão da discussão de Facebook. Ah, esses versos pra mim são o auge. Esses são os melhores versos da música. Eu adoro essa parte. E assim, Foi, eu como foi do eu Facebook. como jornalista, eu como jornalista, assim, o lance que mais me deixou pé da vida com as eleições de 2018, dentre muitas questões, né? Mas o lance Sim. das fake news, né? E esse termo pós-verdade também foi muito usado dentro da comunicação do debate sobre isso, né?
Então, assim, foi a primeira coisa que me despertou quando eu vi o nome do álbum, né? Porque tinha tudo a ver com o meu universo da comunicação, né? E que eu acho que muitos alunos de comunicação deveriam ouvir esse disco. Uma opinião particular que eu tenho deveria ser passada em sala de aula nas escolas de comunicação, sabe? Vixe, seria bom, viu? Mas sério, assim, porque eu sou muito dessa linha da música como uma leitura mesmo. Teve, acho que foi 2013, 2014, não sei. Quando ainda tinha os últimos vestibulares, acho que foi da Federal do Rio Grande do Sul, que antigamente tinha aquelas leituras dentro do vestibular. E com os Sim. livros que eles indicavam e tal, e eles indicaram o disco Panos et Circenses, da Tropicália, né, como uma das leituras obrigatórias do vestibular. Então, assim, eu vou muito nessa perspectiva também que o álbum é uma leitura, e eu acho esse álbum uma leitura muito urgente. Ela é a leitura do Eu, assim, Brasil atual. essa minha formação, digamos assim, política, né? Ela Sim. foi construída muito cedo, sim, quando eu escutava algumas bandas, né, de hardcore e tal, que tinham letras Hum, que abordavam um pouco essa temática, né? E a música me ajudou muito, assim, a formar a pessoa que eu sou, né, também. sim. Então eu Eu também concordo tive plenamente com o uma que você está formação. dizendo. Não sei se seria o disco do Dega, mas obrigado. Eu também tive algumas bandas assim que fazem parte da minha formação política, né? Você falou do banda de hardcore, acho que o Dead Fish é as letras do Dead Fish, por exemplo, é um texto ali Sim, bem explicado. Você tirar a parte musical, pegar só a letra, é um texto ali que ele escreveu, o Rodrigo Lima mas eu escreveu, né? gosto. Aham, é Até hoje eu sensacional. gosto também. Ele continua escrevendo as letras muito boas também e não fugiu, não, assim, né? Que normalmente É, vai passando a idade e aí vai dando uma diminuída no ritmo. o Rodrigo, ele é um cara que manteve a coerência, né? Ele lançou o disco no passado, né? O Dead Fish lançou o Ponto Cego, que é a versão hardcore desse disco de vocês. É Brasil atual, é isso aí. Forma de música. É, eu não falei até, eu faço parte de um grupo que se chama APAF, não sei se você já ouviu falar. Artistas Entendi, Potiguares artistas Antifascistas. antifascismo, sim. Pronto, aí no ano passado teve um debate e tal que o Rodrigo veio, né, participar. Não sei se Sim. você viu, acho que foi o Sebo Urubu, se não me engano. Eu lembro, eu sei que teve um que foi no Zé Reira. Não, isso aí, teve um evento lá do Zé Reira, que até a Sim. Dega tocou também, e outras bandas que fazem parte, né, da PAF. Uhum. Acho que foi até o primeiro, que ainda era na agenda que tinha dos shows que estava rolando no Brasil todo, que era o hardcore contra o Sim. fascismo. Fascismo. Aí aqui em Natal teve o primeiro hardcore contra o fascismo, e o segundo hardcore contra o fascismo foi junto com a PAF. Aí foi o primeiro Sim. evento que a PAF fez. Nossa. Mas eu lembro essa mesa, esse debate que teve com o Rodrigo, até porque foi na época que teve o Garage Sounds, né? Ele veio, Sim. fez o show e ainda ficou mais uns dias participando. Eu lembro. Eu não tive como ir no dia, mas eu lembro que teve esse debate. Uma grande figura. Olha, Como diz um amigo meu, uma pessoa necessária. Do como Alex Urubu, está uma falando aqui, ó. discussão Foi Sebo Urubu rolou uma discussão com o Rodrigo promovida pela PAF. massa. Esse é o Alex Vamos. que eu tava falando. Sim, prazer, Alex. Falaram muito de você já aqui. Falando aqui, vamos seguindo aqui, Cor da Pele, né? Que eu tinha falado, que acho que ao lado de Pós-Verdade são as minhas duas faixas assim, favoritas do disco. Essa letra foi engraçado, que era metade da letra, ela rolava a gente chegou a tocar várias vezes essa música e tal, e eu sempre ficava, Kleber, bota um resto da letra, vamos. Porque tipo, na segunda parte da música a gente repetia tudo que rolava da primeira. E eu dizia, tenta escrever mais e tal, não sei o quê. E quando chegou no dia de gravar,
praticamente isso, no dia de gravar a voz, ele chegou com o complemento da letra, né? Mas ela é uma letra muito interessante, né? Ela é uma letra que fala um pouco da questão do racismo, né? Do extermínio da juventude negra nas periferias, né? Um pouco da, da questão política também, não só, porque assim, o lance de Marielle, ela chega a ser muito forte porque ela era uma pessoa que estava, que era vereadora, Em né? Tinha evidência, um né? cargo em evidência, mas assim, o que acontece dentro das periferias de todo o Brasil é isso, é o extermínio sistemático da juventude negra, né? E aí a letra também fala um pouco disso também, e também um pouco da identidade do Cafu, né? Da questão da negritude. E o que eu acho interessante dessa letra, se sempre falo os causos, né? Foi que ele chegou com a letra assim, aí a parte da letra fazia como os faraós negros na margem do Rio Nilo. Aí eu cheguei assim, antes eu tocava na banda chamada Primórdio, uma banda de metal que tem como temática o Egito Antigo, mas mais a parte da mitologia, né? E aí eu cheguei assim para Inspirado, falar assim, inspirado em Power hã? Slave, inspirado em Power Slave. Mais ou menos, é mais pra death, mais quebradeira, tudo. Aham, Mas é mais o Nile, né? Digamos assim, que é uma outra banda sim. de death metal que tem essa temática. Mas eu cheguei falando Cafu e eu falando assim, Cafu, mas assim, os faraós negros, eles não eram negros, o Egito não é da parte da África negra, né? Aí ele falou, não, peraí, deixa eu lhe mandar um texto aqui que eu tô falando de outra coisa. Aí ele mostrou uma coisa que eu não sabia, que era, eu não sei, não me lembro exatamente o ano, mas eu acho que era tipo, já bem na decadência assim da civilização egípcia, né? Já depois de Roma, não sei se era século I, século II e tal. Uhum. Não me lembro o povo da África e tal que invadiu o Egito e teve uma dinastia, não sei se eles eram nigerianos, alguma coisa assim, e teve uma dinastia longa deles, entendeu? Que os faraós, eles eram faraós negros mesmo. Só que durante muitos anos tem um dos historiadores ruins aí, né, para não falar o palavrão, que eles acabam, enfim, né, tentando passar um pouco do que eles acreditam do que é a realidade. E eles meio que negavam, né, que existiam os faraós negros, entendeu? E houve o Uhum. faraós negros mesmo. Não me lembro exatamente o período e tal, mas a letra ele falava sobre isso, né? Pode crer. Até para ver assim, a questão do Bezendeira. preconceito como é antigo. Uhum. Tem uma coisa de tipo limar da história, né? Todo o protagonismo que houve por parte de negros é sistematicamente eliminado da história oficial. Sim. Seguindo aí com as músicas, né? Bezendeira. Essa já é uma música que foi escrita por Tiago, Tiago que começou com a música, que é o cara que fez a banda também, né, no começo. Uhum. E já é um pouco mais sobre ela é um pouco menos ácida, né, assim, ela fala um pouco mais sobre a questão da espiritualidade, que também é um pouco muito importante, né, pra gente nesse período, até pessoal mesmo, né, que isso aí é uma busca de cada um, independente de qual religião é ou não, enfim. Mas ele falava quando ele é de São Paulo e ele, quando passou em produção cultural, veio morar aqui em Natal e ele foi visitar uma benzedeira lá em Bauru, se eu não me engano. E aí daí ele escreveu essa letra, que era para ele ter cuidado, enfim. E aí ele resolveu escrever a letra e, enfim, eu musicalizei, né, essa música. Essa é uma das músicas nas bases das antigas, assim. Que essas bases, na verdade, ela tem mais de 10 anos. Benzedeira e Cidadão Comum são as Uhum. bases, né? As músicas, são músicas que eu já tinha mais de 10 anos, mas não usava, né? Eu era do metal, né? Eu ia mostrar as músicas de reggae que eu compovo, né?
Nordeste Jamaica, falando em reggae. Essa é. Inclusive, só um registro, né? Hoje é 11 de maio. Hoje são 39 anos da morte de Bob Marley. Só para registrar essa informação. Olha aí. Hoje, se eu não me engano, tá tendo o tributo a Bob Marley lá de Ceará Mirim. Uhum, Que esse ano eles estão fazendo por live, né? Eu acho que sim. começou no sábado e, se eu não me engano, termina hoje também, em 3 dias. É, hoje é o dia exato, né? Nordeste Jamaica, ela foi. Eu vou contar a história. Quando a gente chegou para conversar com o pessoal da nave, que é. Não sei se eu. Nave tem uns amigos da gente que trabalha com vídeo e tal, e eles fazem clipe, já fizeram o clipe, enfim, de uma galera mais do rap. Diniz, K9, fez de Lançan, de Juca. E aí a gente foi conversar com eles assim para falar que eles que fizeram a parte da capa do álbum, né? A capa do Uhum. álbum eu tive a ideia de fazer, mas minha ideia era pegar uma ruma de revista e cortar e fazer umas colagens e tal, mas ia dar muito trabalho, e aí passei a ideia e as imagens para o pessoal da nave e eles fizeram, né? A concepção, né, da capa e tal. E aí teve uma dessas conversas lá que a gente foi falar, e aí eles moram lá na Cidade da Esperança e Cafu morava lá também, que chama Baixada do Cão. É esse Uhum. nome, Luana? Baixa do Cão. E lá é uma parte que tem umas dunas assim que divide um pouco assim o bairro, né? E aí quando Cafu ele fez a letra, falava um pouco dali de onde ele mora, né? Dessa Baixa do Cão. E aí a visão de Thales, que é um amigo da gente da nave, ele falou que quando ele era boy foi jogar bola perto onde Cafu morava, perto dessas dunas. E ele disse que a imagem que ele tinha lá era que ele guardava quando ele era novo, quando ele foi jogar bola lá, era de um cara, um Rastafari lá com os dreads bem grandão, andando de cavalo, entendeu? No meio ali da periferia e tal. E ele disse que aquilo marcou muito a imagem dele, né? E aí, ali, depois que a gente descobriu, assim, que lá já era a galera, assim, bem das antigas, assim, já tem uma galera que são rastafares lá, que ainda Sim. moram lá, né, na Baixa do Cão. Então, é um pouco dessa conexão, entendeu, da Jamaica com a nossa periferia também, daqui, nosso cotidiano daqui, né? Pode crer. Eu acho que eu sei onde é essa parte da Baixa do Campo, porque eu moro em Felipe Camarão, né? Então eu tô na Zona Oeste também, eu conheço Sim. essa parte, né? As duas últimas, não sei se a pronúncia é Mofaia, não sei se pronuncia assim mesmo. É. É isso Mofá é uma mesmo, né? música que já era antiga de Mr. Cafu, né? Sim. Ela é uma música que fala um pouco mais da festividade do que, digamos assim, a música mais para relaxar também e tal. É claro que também sempre tem uma pincelada lá, uma parte mais sobre questões políticas e tal, mas ela é uma música que falava mais sobre o, o uso, né, recreativo de cannabis também, né, e Uhum. um pouco também sobre a questão da diversão, né, de festa e tal, no momento que a gente está sofrendo agora, né. Não consegue dar É. a junção das energias também, né. E regras do jogo? Regras do jogo foi uma letra que ela era uma letra dessas letras antigas, né, que eu falei para você, Uhum. que eu tinha feito com Luana, né, minha companheira, e enfim, depois que a gente foi botar e tal. Eu nem me lembro como foi que ela entrou. Primeiro eu quis fazer uma música mais, como é que se diz, mais swingada e tal, e depois foi casar com a letra, né? Essa letra, quando eu comecei a fazer, assim, ela é uma letra que ela divide. É uma crítica, assim, bem simples. Dentro do que a gente tem sobre Estado democrático, né? E na letra fala Estado democrático burguês, que eu vou concluir Sim. depois o porquê. A gente tem as regras do jogo, né? As regras do jogo normalmente são
as constituição de cada nação, né? Então, a maioria das nações, até para ser aprovada a sua representatividade na ONU, né, ela precisa assinar algumas coisas como os direitos humanos, né? E aí ele diz que todo cidadão, ele tem direito a ter moradia, educação, saúde e tal, não sei o quê, tudo de graça, né? Isso aí é um Uhum. direito de todo mundo. Então, a ideia de fazer a letra regras do jogo, ela diz exatamente de contradizer a principal regra dos estados democráticos burguês. Tanto é que a letra divide em duas partes. Um é ao lado da prole, né, da classe trabalhadora, e outro é ao lado da burguesia. Então, você diz assim, todo cidadão tem direito à educação. Realmente tem, nem todos têm, né? Porque também não tem essas vagas todas, né? Precisamos ser claro. Uhum. Mas há uma diferença muito grande de quem tem dinheiro consegue ter uma boa educação. Quem não tem dinheiro vai para o que tem, né? Então, ela foi uma letra pensando em expor isso, né? Em expor essa falha, né? Que é a principal regra dos países burgueses capitalistas. Ela não o próprio Estado não consegue cumprir, né? Só consegue cumprir para quem tem dinheiro. Então, por isso que fala Estado democrático burguês. Para quem tem dinheiro, ele consegue ser democrático. Para quem não tem dinheiro, não pertence à burguesia, ele não é democrático. Acho que você citou o exemplo da educação. Hoje começam as inscrições para o Enem. E aí, de todas as disputas que são injustas do Enem, acho que é preciso ser honesto com relação a isso. Se realmente for levado, se realmente houver Enem esse ano, vai ser o mais injusto de toda a história, né? Porque quem é que vai estudar e chegar em condições realmente de fazer uma prova dessa esse ano, com chance reais de passar? Que é a mesma galera que sempre chegou em condições privilegiadas, né? E esse ano, então, Foi? mais ainda. Mas o ministro lá, que é um Uhum. dos ministros mais fascistas que tem nesse governo, é ele, não falo nem o nome daquele desgraçado, que ele foi bem claro depois quando perguntaram para ele sobre isso, né? Mas se Isso. manter o Enem desse ano, você não acha que vai ter estudantes que vão ser prejudicados, que vêm da escola pública, né? E ele disse que o Enem, ele não serve para, tipo, ajeitar, né, socialmente, né? Ele serve Uhum. para selecionar. Então, a gente vê. Isso também Eu acho que foi a primeira verdade que ele disse. Que ele foi bem foi honesto. também. E a real. Mas enfim, né? A gente sabe que essa, na verdade, é a realidade. Minha companheira, ela é professora do município e é professora da rede privada. E Uhum. as aulas pararam, né, da mesma época, a privada e a particular. A pública e a privada, né? E os alunos, por exemplo, da pública, até agora não estão tendo aula, não estão tendo nada. Mas já tem um mês que ela já está dando aula online para a escola particular, entendeu? Então isso Sim. aqui é muito claro, né? Enfim, e esse governo também, ele está aí para isso, né? Ele está para barrar algumas progressões sociais, né? Como, por exemplo, a gente tinha nos últimos governos mais gente negra da periferia tendo acesso à educação, à universidade, e sempre incomodou, né, essa galera. Na Uhum. verdade, sempre incomodou. Durante muito tempo, as pessoas ficaram caladas, né? Isso não quer dizer que elas não tinham tal opinião, né? E depois, quando chega um cara que chega para, enfim, para ela se sentir à vontade de falar as coisas que falam, a gente começa a ver, como eu disse no começo, a ver quem é quem, né? Porque, na verdade, as pessoas sempre estavam aí sendo elas, e a gente, às vezes, prefere se enganar quanto à índole de tal pessoa, né? Mas elas sempre foram elas. Por isso que eu não O perdoo cara. nenhum. Aham. O cara que ocupa o poder, ele validou o discurso, né? Ele tornou aceitável falar certas coisas e normatizou esses discursos que não cabem dentro de qualquer. Mesmo de uma democracia burguesa, não cabe certos discursos, né? Acho que
Tem uma entrevista clássica de Prestes no Roda Viva, e que ele vai Hum. comentar, né? Assim, o grande lance do Brasil, o grande problema foi que qualquer democracia burguesa vinda após processo ditatorial, ela houve pelo menos um mínimo que seja de reparação de danos, digamos assim, né? E o Brasil não houve, se instaurou uma democracia burguesa sem qualquer reparação de danos, né? Anistia todo mundo. E aí os fantasmas ficam por aí vagando, né? Pois é, vagaram, né? E no governo de Dilma foi quando começou a tentar escancarar, né, Uhum, a face triste, né, da nossa história, como a questão dos desaparecidos políticos, né, dos assassinatos. isso. E por, por coincidência, né, vamos pensar que foi assim, eles ficaram tão incomodados, né, houve o golpe e hoje em dia está voltando aí os militares a estar dentro do poder, né? Essa, o Darcy Ribeiro, ele dizia, né, que não existe lugar melhor no mundo para se construir um país do que o Brasil, mas a elite desse país, ela não deixa o Brasil avançar e ela faz o que for preciso para manter os privilégios. Essa é a grande verdade. Ela faz o que for preciso, ela não aceita perder o status dela Isso. E na de letra Regras do Jogo, no final ela fala um pouco disso também, que ela Uhum, fala é, Casagrande e Senzala ainda estão em evidência, 130 anos, né? Que fala um pouco disso, assim, a quem beneficia o progresso, a revolução, entendeu? sim. Como eu disse, eu sou uma pessoa que acredita na revolução, não acredito na transformação social através de eleições ou coisas parecidas, não confio nas instituições aí, porque a mudança social que a gente almeja vai vir pelas instituições, né? E sim com a movimentação popular e, consequentemente, uma revolução para poder mudar realmente a realidade, né? E ele, na letra, diz exatamente isso, né? Porque se a gente for pegar é, até pronto, vou dar o exemplo de Prestes, né, que você falou. Na direta já, acho que num dos discursos e tal, que era o discurso que até ajudou também a formar o PT, a vinda de pessoas revolucionárias, progressistas, Uhum. como é que se diz, reformistas, né? É, o Prestes ele foi meio que escanteado de falar no palanque das diretas já, porque a ideia que ele tinha para falar naquilo lá era que era para romper com tudo, né? E não para ter a questão da progressão, né? O final da ditadura militar é um período que foi pensado também e freado, porque se a gente for pensar assim, é, quando começou, né, a ditadura militar cair, foi quando começou a classe trabalhadora a fazer greves e tal. Eu sei que a gente acha bonito, assim, Marighella para mim inclusive Regras do Jogo começa com a fala de Marighella, mas é romantizar um pouco também, achar que a ditadura acabou porque teve guerra, sei lá de que e tal, não sei o que. Não foi isso, né? Por Marighella ou por outro e tal. Eles são realmente heróis porque lutaram contra o Estado da ditadura militar. Mas a transformação ela veio mesmo quando a classe trabalhadora entrou em peso para disputar com a ditadura e começou a fazer greve e barrar a economia, porque quem controla a porra da economia é a gente, né? Não são os É. empresários, é a classe trabalhadora, porque a gente não entende ainda disso. Agora tá Mas, bem claro, né? Agora tá bem claro. pois é, os empresários doidos aí para que voltar aí, porque estão perdendo Uhum. dinheiro, né? Então, a letra ela fala um pouco disso, porque assim, isso em todos os momentos de rupturas, de transições sociais, entendeu? Há, de alguma forma, um corpo para barrar um pouco, entendeu? Os movimentos Sim. revolucionários e partir para a progressão, entendeu? Que é mais interessante fazer a progressão porque você
não tem realmente a quebra de hierarquia social, entendeu? Você consegue manter aí, como por exemplo, é o que fala na letra, depois de 130 anos e tal, a gente continua do mesmo jeito, continua tentando sobreviver, enquanto a elite continua sendo a mesma, né? Exato. Cara, o assunto tá sensacional e assim, o Instagram ele tem um limite de 1 hora de live, né? E Eu aí a falo pra gente tá caralho. caminhando. Não, eu não sei interromper e eu gosto de deixar a pessoa conversando. Vai acabar aqui o tempo, aí eu já saber. Se você tiver com disponibilidade de tempo, eu posso encerrar e a gente recomeça uma nova para continuar, porque já tinha mais algumas coisinhas para conversar. A gente pode continuar? Pode ser. Pronto, então eu vou só. É só 5 segundos. É só o tempo de Tá bom. encerrar. E a galera que tá aqui, aguarda 5 segundos só pra gente recomeçar aqui a live para continuar o papo, beleza? Então, volto já já.